Oi, Magdinha, tudo bom, minha querida? Monique, querida. Boa noite, Maria do Carmo. Oi, gente. Oi, Jana. Oi, Cheguei. Monique! Coisa Tudo bem com vocês? Isso boa! aí, estamos juntas de novo. Coisa boa, né? Olha, nós estamos em dose dupla essa semana. Estamos muito conectadas. Nós com Boa essa noite. nossa pauta subversiva, ditadura, feminismo. Estamos muito ousadas. Eu tô amando Muito. tudo isso. Bem-vinda, minha querida Monique. Bem-vinda, bem-vindo Obrigada. Obrigada pelo todos. convite. Com Obrigada a todo mundo que está certeza. aí, chegando. Mais um faz de conto. Pessoal entrando. Fechando a programação de outubro, nosso outubro rosa, que só Outubro Rosa, que tivemos ficou linda. mulheres incríveis. Chimamanda, Lidas Catherine e lendo. Mansfield. Nossa, coisa linda de viver. Charlotte Perkins, Isabel Allende, só mulheraça, né? Só Nossa, adorei. mulheraça. Além de porque foi uma forma de eu conhecer, eu não conhecia tanta coisa dela assim, e adorei, Você foi muito legal. veja, né? Semana passada foi uma coisa linda. A Rui sempre falou da Allende. Essa nossa amiga aqui também, que eu conhecia pelo Instagram, que é a Luísa, sempre falando, nossa, a Allende, incrível, maravilhosa, precisa lê-la, tal. E foi um encontro na aula passada, né? Eu digo até aula, É. porque foi uma aula, né? É, Ela foi trouxe mesmo. ali Fiquei como impressionada, não conhecia tanta coisa. como será hoje, prometendo Ui, hoje tomara. também, porque você Tomara, separei falando de umas coisas aqui. feminismo, minha amiga, é Nossa, lindo de tem alguém que viver. já. Alguém colocou ali férias. Ai, meu Deus. Ah, essa aqui é Faça isso a comigo. Paró maravilhosa, nossa amiga do café literário. Foi lindo, É, gente. eu Olha, não tô acostumada com live, é a primeira vez que eu faço uma live. Então eu não acompanho. Eu fico lá lendo, eu fico com medo de ficar lendo e perder o que você tá falando. não, fique tranquila que nós estamos aqui juntas, uma Tá segura a bom. mão da outra e ninguém solta. Ai, que ótimo. Por isso que eu Porque te é amo. assim que é, né? Porque é assim que é. Tem coisa melhor? Muito Mulheres bem, Unidas, muito não bem. tem coisa melhor. Sempre. Nós já passamos por algumas, né? Lemos Mulheres que Correm com os Lobos inteiro por um Uh, tem ano. história para contar, hein, Jana? Nossa Aquele Senhora, rendeu. rendeu. Foi coisa linda. Muito bem, gente. Olha, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um Faz de Conto. São as nossas lives de quarta-feira, às 18h30, aqui no Bate-Canal Profajana. E é uma alegria recebê-los toda semana para falar de literatura, trocar ideias. É um bate-papo. Aqui a pretensão não é efetivamente dar uma aula, mas sim trocar ideias, refletir, trocar experiências de leitura. Para quem não me conhece, eu me chamo Janaína Soja, sou professora de língua portuguesa e literatura, sou curadora do Café Literário. Foi assim que eu conheci a Monique. Daqui a pouco nós já vamos falar um pouquinho sobre o café nas nossas vidas. A Monique é a madrinha do café. Essa semana eu falei assim, eu sou mãe, você é madrinha, porque ela é Muito madrinha, ela é honrada. parceiríssima do Café Literário, coisa linda, amiga, pessoal, enfim, não é só uma questão assim de literatura, mas de vida, né? Uma amizade linda, cada vez mais se solidificando e sendo construída, não é, Monique? E Isso é aí. isso, né? Essa sou eu, trabalho com a literatura, os livros estão aqui. Aliás, vejam que esse bordado aqui eu ganhei da Monique, eu vou mostrar, peraí. Calma, que eu Ai, acho meu que Deus. tem tudo. Tem até os tons de amarelo, não é por acaso. Peraí. Nossa, verdade, Vou verdade. buscá-lo. Olha só, a Monique que fez com suas próprias mãos essa obra lindíssima.
que é como se fosse um ipê amarelo, e ela diz o seguinte: você não é o que junta, é o que espalha. E dialoga muito com o que nós fazemos aqui, tanto no Café Literário, quanto o que eu faço aqui no Instagram, quanto o papel de uma professora, né, de um professor, que o papel de professor é esse, é semear, é espalhar sementes, né? Monique é historiadora, Monique é advogada, ela vai falar já já sobre ela. Então, assim, eu já abro a nossa live apresentando esse presente especial que eu ganhei da E como Monique. foi impressionante, né, Jana, que você que encontrou, né, vocês se É, encontraram, nós porque nos encontramos. eu sou uma bordadeira aprendendo ainda, uma aprendiz de bordadeira, e eu fiz esse bordado e eu não fico com os bordados que eu faço, sempre arrumo assim, alguém que gosta, fala, ai, eu dou, assim, presenteio. Eu fiz, né, ele ficava aqui no cantinho da minha estante, e eu ficava pensando, poxa, para quem eu poderia dar, né? E aí, aquele dia que você viu, que você ficou assim tocada, eu falei, nossa, eu sempre brinco, né, que você leva a literatura para o universo, e olha quanta coisa boa você espalha, né? E aí, Olha, eu vocês vou se ler, encontraram, fica você e esse espelhado, né? bordado se encontraram. O meu Instagram espelha, não mostra. O que está escrito aqui é o seguinte: você não é o que junta, você é o que espalha. Então, assim, foi um encontro. A Na pessoa que verdade, espalha livro, olha isso, é literatura, só te amando mesmo. e a Monique também, que espalha conhecimento, generosidade, amizade, enfim, nossa história aqui é longa. Eu quero que você, por favor, antes de você se apresentar, amor, eu já quero mais Uhum. uma vez agradecer a sua presença aqui no Faz de Conto. A Luísa está aqui dizendo que lindo, que na semana passada também lindamente Obrigada. veio, nos deu uma aula sobre Nossa, Isabel aprendi muito. Allende. Obrigada, viu, Todo Luísa? mundo ficou tocado com a sua leitura sensível. Eu já faço aqui, viu, Luísa? Só antes de a Monique começar a falar de si, eu já faço aqui um convite, Luísa, para você, no ano que vem, no Café Literário da Isabel Allende, que você venha falar sobre ela. Eu vou convidar você e meu amigo Rui, que são as duas pessoas que eu conheço que amam Allende, para falar sobre essa grande escritora que você tão sensível e lindamente nos apresentou na semana passada. Mas isso daqui nós conversamos um pouquinho mais para frente. Monique, minha querida, mais uma vez Olá, Jana. obrigada pela sua presença. Eu que agradeço de você achar que eu Conte-nos. posso contribuir, fico Que muito feliz, muito isso? Não tenho honrada. dúvida. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Minha querida, me diga, quem é você? Me diga não, nos diga. Quem é É, você? O que você faz? O que te inspira? Enfim, você é livre. a Fale gente sobre si. eu sou, né, eu sou Monique Bonomini, minha primeira formação é advogada, em 2007 eu me formei em Mogi das Cruzes, porque eu sou aqui da região do Alto Tietê, falo de Poá, né, e fui advoguei até 2014, e em 2014 tomei uma decisão aí que era interromper a minha carreira de advogada, porque por várias questões, por questões da vida prática mesmo, estava ficando difícil advogar. A gente até, o meu marido brinca aqui em casa, o Mário brinca comigo, que ele fala que o advogado idealista não ganha dinheiro. E eu tinha um compromisso muito sério com a advocacia, eu levava muito a sério, e estava começando a ficar muito difícil a justiça nesse país, estava ficando cada vez mais inviável. E eu também tinha me tornado mãe há pouco tempo, né? A minha primeira maternidade, a Alice, nasceu em 2011. E aí os fatores todos me levaram a dar uma pausa na advocacia, mas eu continuava ali querendo, né, eu gosto muito de ler desde sempre, e que Haja gosto muito de vista aí estudar. a sua estante linda atrás de ti aí, Esse maravilhosa. cantinho aqui é meu, esse cantinho aqui é do Mário. Esse aqui é o meu cantinho. Ah, E assim, decidi que eu ia fazer história. Era um curso que eu gostaria de ter feito como primeira opção quando eu fui lá fazer direito, mas razões da vida aí acabei fazendo direito mesmo. E aí falei, quer saber, eu vou retomar um sonho antigo, que é
fazer a graduação de História, que quis fazer desde o começo, não eliminei matéria nem nada. Fui para a graduação de novo, do zero. Nossa, E passei corajosa. 3 anos estudando e assim, apaixonadíssima, né? E pela história, me formei em 2016, né? E me aprofundei, fiz parte, meu trabalho de conclusão de curso foi sobre ditadura, né? Sobre ditadura e movimento de memória. É um trabalho que eu fiquei muito feliz de realizar, porque a gente, quando tem oportunidade, né, de mergulhar assim, em temas que interessam a gente, é um privilégio, né? Você que estuda Sim, Clarice aí, você sabe, né? É tão gostoso a eu gente estudar sei, o que a gente gosta, né? eu sei. E digo mais, viu, E Mo? Porque no último domingo, só um adendo, pessoal, a Monique, ela deu uma aula. Foi uma coisa linda. Nós estávamos lendo, né, no mês de outubro, a obra do Kozinski, K, Relato de uma Busca, que é uma obra ficcional, mas que vai tratar de fatos reais, do período da ditadura. E a Monique conversou conosco, enfim, trouxe um panorama, né, acerca da ditadura no Brasil, e foi assim um momento muito singular e particular e memorável do café literário. Não é o primeiro café literário que a Monique apresenta, a Monique já é de casa, né? A gente já vai falar como nós nos conhecemos e tal, que foi pelo café literário, mas esse café em especial, que ela falou sobre a ditadura, até justamente pelo fato de ela trazer ali toda a sua pesquisa acadêmica mesmo, né? Foi um encontro, um momento ímpar. E esse café literário ficou gravado. Quem tiver interesse em assistir, depois eu disponibilizo. E coisa linda, coisa linda. E aí, Monique, pode continuar. Então, não, você e fez aí nesse meio do história, caminho, né, como eu falei, em 2011 eu me tornei mãe, que também foi um um grande momento. projeto, né? E esse projeto, ele trouxe muitas, mudou muito minha vida. Eu sou outra pessoa, eu sou outra ser humano, né? Depois que a gente vira mãe, quem não se transforma, alguma coisa deu errado. É, Foi uma experiência transformadora e me transformou tanto que eu precisei ir atrás de me conhecer de novo, né? Então eu fui fazer história, mas eu também fui fazer terapia para sim. me encontrar e para me entender um pouco da minha história e retomar assim certos hábitos que a gente, quando chega na vida adulta, abandona, né? A leitura estava entre eles, não que eu tivesse abandonado a leitura, mas eu tinha mergulhado nas literaturas teóricas, né? No direito a gente tem coisa para ler, então assim os livros de ficção eles ficam bem Às de lado, assim vezes de lado. a gente E é encaixa um muito ou outro ali. engraçado, né, amor? Porque nós nos conhecemos em 2017, exatamente, Em né? 2017 e Ali, em um ano 2011 depois que você eu tinha se comecei formado, tal. isso. E aí em 2013 que eu comecei a terapia, né? Então eu fechei, 2011 fui mãe, 2013 comecei a terapia, 2014 fechei o escritório, né? Continuo sendo advogada, tudo, mas fechei o escritório, né? Não recebi nada novo. Ingressei na faculdade na graduação de História e, né, e retomando esses meus hábitos e conheci feminismo. Fui atrás, porque até então eu era uma mulher que me achava feminista, mas assim, sou Nunca tinha se feminista, aprofundado, né, nunca na tinha me questão. apropriado, né? E É. aí, nesse espaço de tempo, fui ler sobre feminismo, e nessas buscas aí de leitura e de material, achei o Café Literário e encontrei a Jana em 2017, em Não, setembro, e lemos Simone de fale Beauvoir. exatamente o que eu ia dizer, qual foi o livro aqui também. Não foi por acaso, nada Eu nessa vinha vida é por lendo, vinha acaso. pesquisando muito, né? Vinha pesquisando muito, muitas inquietações assim sobre feminismo, sobre o feminino em mim, né? Que são coisas diferentes São, e são. milhões de coisas e assim, bendito seja o algoritmo, né? Falou, ó, sugestões para você, Café Literário Simone de Beauvoir. Falei, meu, acho que eu quero ir nesse negócio aqui. Simone de Beauvoir, lá na Casa das Rosas, pego o metrô rapidinho, tô lá. Vou e fui, e assim, E primeiro ler desde a obra então, ímpar, que é Mulher Desiludida, foi maravilhoso, né? Ouvi Camila falando na época, foi a lindo. Heloísa A e a Glória, Glória, e assim, fiquei apaixonada por aquelas mulheres falando, e setenta e me sete apaixonei. pessoas naquela sala
que a sala, Me quem não conhece a apaixonei Casa pelo das modelo do Rosas, café. a Casa das Rosas aqui em São Paulo, que algumas pessoas que nos assistem não são de São Paulo. É um Hum. casarão antigo, no comecinho da Avenida Paulista, salvo engano, acho que é número 37, e é uma casa tombada. Os locais onde acontecem as reuniões, as palestras, são como se fossem os quartos da casa. Então, assim, não são tão grandes, né? São até extensos, haja visto os quartos de hoje, mas ainda assim não é um auditório. E nós tivemos, né, nessa ocasião de A Mulher Desiludida, de Simone de Beauvoir, nós ultrapassamos a marca de 70 pessoas, sendo que a sala comporta 30 e poucas pessoas. Tinha gente sentada no Tinha chão, gente assim, sentada no né? chão, gente em pé, Foi gente, foi uma demais. coisa Gente na porta, a louca. porta aberta, Nós né? não Todo tínhamos mundo lugar meio. nem de falar, nós falamos do meio das É, pessoas todas sentadas. Foi uma coisa louca de ver. E mas esse super foi o rolou. primeiro, foi super. Esse foi o primeiro café que a Monique participou. E depois desse café, pronto, ela virou Aí cadeira já. cativa. Aí me 2017, apaixonei. Aí, exato. 2018 nós saímos da Casa das Rosas, porque o nosso público foi crescendo, 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 e nós fomos aceitos na Biblioteca Mário de Andrade. E aí, desde então, 2018, 2019, neste ano atípico, começamos na Biblioteca Mário de Andrade por conta da pandemia, estamos com versões online. Mas ano que vem retomamos no presencial, certamente. Oxalá tudo vai permitir, que vai dar certo. Mas estamos estudando sim uma alternativa de manter a reprodução, né, do nosso evento no online. Mas ele volta ao presencial e ele acontece na Biblioteca Mário de Andrade, que fica aqui no centro de São Paulo. Então, esse assim, nós nos conhecemos por meio do café literário, só que a nossa vida é tão semelhante, nosso amor pela literatura é tão semelhante que era inevitável que essa amizade não se solidificasse, né? E porque aí, aí que aconteceu? Em junho de 2018, é né? Eu isso que já eu ia estava aí falar. 7 meses. É, A Jana resolveu montar um grupo, um assim, né? A outro gente. clube de leitura. É, pra gente ler Mulheres que Correm com os Lobos, e aí danou-se, né? E aí Aí eu já acabou, né? vinha totalmente Aí, imersa em feminismo, daí eu entrei pronto. no feminino, pronto, caso perdido, assim. Aí começamos a estudar o feminino sagrado, aí Nossa, a nós mulher montamos criativa, a mulher a força criativa, da mulher, a força meu, da que mulher. Foi uma loucura. Tudo loucura. aconteceu naquele encontro, né, Jana? Olha, a vida de Mulher todas Esqueleto, nós, nós tudo, vivemos, se transformou, assim, né? tudo, Porque a tudo. leitura é muito potente, agregamos pessoas, assim, que, tipo, né, totalmente, assim, Nossa! fora da nossa Olha, expectativa que quando a gente surgissem. para pensar o que foi aquele grupo do Mulheres, que chamava Mulheres e Lobos, eu tenho até uma saudade, porque assim, a Janaína, que mediava Mulheres e Outros, era uma Janaína também que estava se reconstruindo em questões É, pessoais muito sérias, né? Assim, eu estava à frente de um projeto e a minha vida em si estava recomeçando, enfim, sendo é, reconstruída do zero. Então, era uma dicotomia, porque eu estava à frente de um grupo, mas eu mesma estava ali em processo. Mas foi isso, e sensacional aconteceu porque para mim também, porque o que aconteceu? Quando também. a gente foi chegando no final da obra, que, nossa, e aí a gente faz as pazes com o feminino, né? Porque o Sim. feminismo, a gente sempre precisa diferenciar do feminino, porque o É. feminismo é essa questão política, né? Uma questão política, né? Social política. O feminino, não, ele é uma questão mais filosófica, psicológica, Filosófica. mesmo a questão, né, do arquétipo Sim. feminino, né? Não tá ligado é, como a gente se É entende, né? muito mais o E interno. O isso. E feminismo, aí eu fui fazendo muitas umas vezes está no pazes, umas externo. partes em mim, à medida que a gente é lendo, né? Que é uma leitura que mexe com as nossas entranhas. E aí uma coisa que eu jamais imaginei que aconteceria, aconteceu que eu fiquei grávida, né? Monique engravida. Ai, E pronto. aí, 7 anos, 8 anos depois, praticamente, eu estava grávida. E assim, eu era outra mulher, Exato. né? A Outra mulher que mulher. foi que engravidou da Alice.
ela já tinha totalmente se transformado, e aí, de Jura. repente, eu tava grávida de um menino. Com toda essa. Maravilhoso. Ó, agora você tem um homem, agora você está pronta, né? Uma feminista, entendendo do feminino, e agora você vai criar um Você tem homem um para esse homem para mundo aí. criar. Olha isso É, aí, uma olha a responsabilidade gigantesca do universo. responsabilidade. Criar um homem para esse mundo, um homem consciente, né? Um homem É, e aí, sensível, um homem com um olhar, né, delicado, e delicado no sentido de olhar com cuidado para o mundo, essa de perceber, delicadeza né? de perceber essa sensibilidade. Mas eu acho que eu sempre falo isso, né? Eu sou clariciana e como clariciana eu sou mística. As coisas não acontecem por acaso, Não. né? E nossa vida ela se encontrou de um jeito muito singular. E hoje nós somos amigas pessoais, frequentamos a casa É, uma e a da coisa outra. Isso foi daí entrelaçando, já né, Jana? A gente foi criando um monte de coisas que aí entrelaçaram e a gente agora tá aí agora é nessa família. Trocando e Agora é tal. Isso, família, é isso coisa mesmo, linda. né? Os amigos são a família que a gente escolhe, né? E Exato, é isso exato. mesmo. E a minha vida foi enveredando por aí, sempre os livros permeando, né? Cada fase uma categoria nova, né? Então agora É. vamos ler livro feminista, feminista. Agora vamos ler livro de feminino, feminino. E Agora vamos ler de... vambora. E eu lendo, né? E E lendo, e vambora. estamos aqui hoje. E Até estamos que aqui você me lutando, convidou né, para gente? escolher uma Porque obra para outubro. eu acho que é muito isso, porque a gente já está meio que entrando no nosso tema, que é a Charlotte Perkins, né? Porque eu falei, amor, eu quero que você venha falar comigo, né, no Faz de Conto, e tal. Mas eu sempre falo para as minhas convidadas, para os meus convidados. Às vezes eu dou uma sugestão, mas eu falo assim, olha, porque eu sempre sei o que as pessoas gostam de ler, porque conheço, tal. Mas eu Sim. falo, eu deixo aberto, não, escolha a obra que você quiser, tal. E aí ela me vem com essa obra que eu não conhecia, com papel de parede amarelo. Eu falei, nossa, né? Uma obra que eu nunca ouvi falar. E ela, Jana, essa obra aqui é rock and roll. Falei, e pior, aqui depois coloquem nos comentários quem leu, quem conhece, porque isso aqui é pesado, isso aqui o bicho pega, viu? Isso aqui o bicho pega. Mo, Esse dá pano conta para pra gente. manga. Esse aqui dá pano pra manga. Esse aqui não é só um faz de conto, isso daqui é um café literário, um faz de conto, um mês de aula. Mas já que nós temos aqui uma hora para falar dessa história toda, vamos, né, nos organizar. Então, Claro. Mo, conta pra gente quem é Charlotte Perkins Gilman, né? Quem é esta mulher? Quem é esta autora que até então era desconhecida para mim? E eu fiquei assim, como é que eu passei 37 anos da minha vida sem ter lido nada dela? É muito louco isso, né? Foi você que me Ah, não, apresentou. mas a Charlotte, o que que acontece, Jana? Por que que a gente conhece, assim, eu também, né, li mesmo o Papel de Parede Amarelo, porque a José Olímpio traduziu em 2016 só essa obra, então É recente. é uma obra recente, né, da autora. A autora, ela não é tão conhecida no mundo ficcional, ela é mais conhecida pelos textos não ficcionais que ela escreveu. Ela é uma socióloga americana, ela nasceu em 1860, numa região muito conservadora dos Estados Unidos, Rhode Island, e ela é na tradição puritana, e ela tem uma história de vida difícil, né? O pai abandonou a mãe era uma mulher assim muito disputada, né, para casar, e o pai casa e eles têm dois filhos e o terceiro filho morre, e o pai o médico diz que ela sofreria riscos, né, de morrer caso ela tivesse uma outra gestação, e o pai resolve abandoná-la, né, com aqueles dois filhos, e vai embora. E a mãe da Charlotte vive uma vida de penúria, né, porque pobre, né, o homem vai embora, que é o arrimo de família, né, o pai vai embora, e ela acaba vivendo uma vida de muitas dificuldades financeiras, vive assim, através de favores dos parentes, de tias e Terrível, nossa. tios. E a mãe da Charlotte, ela também optou por se endurecer, né? Ela fica tão... O abandono fala tão forte para ela que ela vira uma mulher endurecida, assim. Então ela não é uma mãe terna, ela não é uma mãe carinhosa. E isso impacta muito na personalidade
da Charlotte, mas também impacta muito na obra dela, porque ela começa a se perguntar por que a mãe endureceu, por que a mãe não foi reconstruir a vida, por que a mãe era tão pobre. Ela era uma jovem, né, quando o pai, ela não era um bebezinho, quando o pai se abandona a mãe, ela manteve uma relação, inclusive, com o pai, que depois de uns anos escreveu uma carta para ela, e ela tinha essa relação de olhar para a mãe, e olhar para a mãe e falar, por que a minha mãe ficou assim, né, por que nossa vida é tão difícil? E isso começou a inquietar ela, e ela percebia que a mãe dela, né, passava por todas essas dificuldades e tudo isso porque ela era mulher. E aí ela começa a escrever poemas e poesias, e com essa inquietação, como ela era pobre, a família vivia de favores, ela estudou, acho que em 7 escolas diferentes. Nossa. Porque ela estudava uma hora aqui, onde ela tinha casa para morar, onde a família dela era recebida, ela ia estudando, então ela teve assim, ela observava muito, né, e ela começou a perceber as diferenças de gênero, né, ela era uma menina moleca, e aí ela começou a perceber como que ela era tratada diferente, porque ela era moleca em relação às outras meninas que eram meninas mais que se comportavam mais de acordo com o que se esperava, né, que a sociedade espera de uma menina. E isso foi provocando inquietações nela, ela começou a escrever poesias, mas todas as poesias dela têm essa crítica social, né? Essa crítica social quanto à diferenciação, como a sociedade diferencia e prejudica, né, estigmatiza mulheres, né? Tá. Ela tinha uma relação com o casamento, ela dizia que ela não queria casar, ela não pensava nisso, mas aí ela conheceu um poeta também, um artista, e ela desenvolveu uma relação com ele, e por um tempo ele insistiu para eles casarem, e ele fala, não, não sei o quê. E ele se envolveu num outro relacionamento, e ele acabou sendo abandonado nesse outro relacionamento, e aí um dia ele veio e ela ficou, tipo, com dó dele. Ela gostava dele, né? E ele fala, pô, casa você comigo, e naquela coisa, casaram-se. Casaram. E ela até que se surpreendeu, assim, ela Gostou. Tinha medo, né? Não sei se medo é a palavra, né? Mas ela tinha uma relação com o casamento, porque ela tinha aquela experiência da mãe, né? Mas assim, ele era um homem bom, ela até achava, ela tem, né, uma biografia que está em inglês, que ela fala que ele ajudava nas tarefas domésticas, era um bom marido para ela. E não se opunha a ela se desenvolver intelectualmente, que era a grande questão dela, né? É uma questão que ela levanta, que ela pensava, como uma mulher ela pode casar e ter uma carreira, especialmente intelectual. E a gente está falando ter uma carreira era o ponto dela, né? A gente está falando do final do século XIX também, né? Século XIX. Mulheres com esse tipo de aspirações eram vistas com muito, muito, muito bons olhos. Mas ela tinha essa aspiração e esse marido aceitava a aspiração dela, ela escrevia, ela chegou a publicar o livro de poemas, causou na época, parece lá um furor, porque ela escreveu uma poesia lá defendendo as prostitutas, assim, o trabalho delas, né? E aquilo, para uma puritana, né, aquilo foi, nossa, assim. E eu achei engraçado que na Wikipédia, quando você vai ler lá o artigo da Wikipédia, eles colocam ela como utopista, né? Porque imagina, alguém querer igualdade de homens e mulheres, ela é uma utopista, e achei... No século XIX assim, ainda, assim, se no século XXI é difícil, imagina no século XIX. Achei muito apropriado esse adjetivo que colocaram lá para ela. Enfim, e a questão é que ela, um ano depois desse casamento, que até que ia bem, para as expectativas dela, ela tem uma filha, né? Ela engravida e nasce a filha dela, a Catherine. E aí que os problemas começam, né? Quem é mulher, quem é casado, quem tem filho, sabe. A hora que a menina nasceu, um mês depois, ela começou a ficar muito triste, ela se sentia muito cansada, ela se sentia muito mal, e ela não estava conseguindo lidar com a maternidade. A maternidade, para ela, estava sendo uma coisa muito desafiadora. E aí que ela e o marido rompem, porque o marido resolve interná-la numa clínica para tratamento, e ela fica 3 meses ali internada, uns tempos assim, uma questão de meses, e assim, aquilo foi um suplício para ela, né? O médico, ele tinha um método muito estranho,
E, sobretudo, porque ela não podia produzir dentro do tratamento, né? Ela é uma mulher que tinha aspirações a seguir uma carreira didática, né? De escrever e tal, e ela não podia, e aquilo acaba com ela, até que ela Limitava, resolve né? ir embora, ela vai embora, ela chega em casa, ela fala, ó, querido, você fez isso comigo, eu não queria te perdoar, e ela se divorcia, né? E aí ela se divorcia e aquilo traz outro estigma, né, para ela, né? Então, criada Porque sem imagina, pai, imagina escrevendo, o que é um divórcio no final do século XIX, gente. Quem, 1888. então, eu já me divorciei, eu sei o que é um divórcio. Então, assim, um divórcio é uma coisa muito séria. Então, É, se no século XXI um divórcio é uma coisa muito séria, imagina, eu me coloco muito nesse lugar. Imagina o que é um divórcio no final do século XIX. e com Imagina, uma a filha muito mulher pequena, com né? com Muito uma filha pequena, e aí, pequena. E né, detalhe, ela, Monique, e ela também com as suas questões em relação a essa maternidade, que ela estava assimilando também. sim, Então, são várias sim, questões colocadas aqui, né? muito, Ela muito, tem assim, a vida pessoal dela estava passando por um momento de muita transformação, né? de muita transformação. Porque até então ela vinha seguindo no plano, né? Até que ela tinha um É, casamento e ela tava estruturando uma carreira, ela já vinha sim, escrevendo textos que estavam sendo publicados, ela já vinha sendo convidada para dar palestras. E aí exato. aquela criança interrompe todo o ciclo de produção, especialmente quando o marido dela resolve internar ela falando que ela estava histérica, né? Que Não, e era assim, a doença dos é nervos, muito né? Que assim, atribuíam às mulheres. terrível. A mulher, quando elas, pelo menos, assim, até hoje a gente ouve isso, mas, né, antigamente ouvia-se mais. A mulher saiu um pouco dos trilhos, é louca. Ela é Isso. louca. Ela tá ficando louca. É, A mulher é é, louca, né? Então assim, quantas mulheres não passaram por isso, né? As que eram consideradas bruxas, né? é Justamente verdade. porque elas saíam daqueles ditames que eram impostos pela sociedade, né? Então, se a mulher É, sai daquela caixinha, daquele quadradinho, é louca, é bruxa, é, é qualquer coisa, isso mas é mesmo. claro que alguma coisa que de fato vai diminuir a mulher em sua essência. Né, É. eu acho isso E tem. ela. Cada vez que eu ouço essas coisas, e- isso me deixa é. enervada, Existe até porque um termo que o feminismo cunhou um termo chamado gaslighting, né? Que é aham. justamente quando a pessoa tenta convencer a mulher que ela é louca, né? Então, você tá falando Então, isso, você é louca. você é Você é louca. louca, você é louca. Nossa, a minha mulher é louca, sabe? Nossa, A porque eu tinha mulher é uma louca, ex-namorada que ela era louca, louca. né? Então, assim, o homem, ele tá Gente, sempre tentando adjetivando a mulher de louca. a mulher de louca, né? E assim, naquela Você época não sabe era que o diferente, a Guimarães mulher que tinha Rosa problema. tem só um parênteses que me ocorre muito, que quando eu falo de loucura, me pega num lugar assim que me. Guimarães Que me Rosa tem deixa louca. que me deixa louca. Guimarães Rosa tem um conto muito famoso que chama A Terceira Margem do Rio. Todo mundo, assim, se já não leu, já ouviu Ah, falar, que é um dos contos mais famosos do Rosa. E aí, num lugar contrário, digamos assim, a personagem masculina sai de casa por uma razão X, constrói uma canoa e vai viver dentro dessa canoa sem nunca mais colocar o pé na terra. E vai viver dentro do rio, dentro dessa canoa. E aí as pessoas, a família toda fica muito compadecida com aquela questão desse pai, e aí é muito louco assim, que ninguém mais se falava em loucura dentro de casa. Aí tem uma virou um fala no estigma. conto, virou um tabu. Tem uma frase no conto que eu acho incrível, que ele fala assim: ninguém é louco, ou todos. Então, É, assim, faz muito porque sentido, assim, né? no final, e o Caetano também coloca isso assim, de perto, ninguém é normal. Ninguém. Né? Então, assim, quando a gente conhece, assim, é que para a mulher tudo é sempre mais difícil para a mulher, É. né? Porque Parece que a mulher tá o tempo todo provando, né? Não a basta ela dizer, mulher, ela precisa a luta é provar, né? diária, a mulher tem que provar todos os dias, porque assim, no conto do Rosa que eu menciono, é um homem, Uhum. então o homem já está assim, resguardado. Justamente por ser um homem, ele já tem aquele resguardo, né? Se um homem sai de casa para morar dentro de uma canoa, alguma boa razão ele tem. Fosse uma mulher, batata, é louca.
Então, justamente. não é? É uma das coisas que pega para ela é isso, entendeu? Assim, as questões dela, ela foi taxada como louca e o marido achou que era suficiente internar ela lá sem perguntar para ela se era o que ela queria, se era o que ela queria, se ela achava que aquilo ajudaria ela, né? Não, eu simplesmente na posição de marido, Interna. né, ano de 1800, vamos lá. E aí ela cria essa filha, ela resolve falar assim, bem, eu vou seguir com a minha carreira, porque a minha carreira é a minha prioridade. E ela coloca aquela criança nas costas e ela vai com a criança mesmo, e ela começa a receber pelos discursos e pelas palestras que ela dava, né, e assim, a questão econômica dela, né, toda começa a estar A atrelada ao que ela ser produz. alinhada. Isso. E ela acaba escrevendo um livro, que é o livro pelo qual ela é mais conhecida, que chama Women in Economics. E nesse livro é uma tese onde ela defende a inserção da mulher na economia. Não só no sentido de que é preciso garantir meios que a mulher seja independente financeiramente, como é preciso Uhum. remunerar pelo trabalho das mulheres, pelo trabalho doméstico, pelo trabalho de cuidado, né? Na verdade, ela soma essa voz a essa situação, porque ela fala, a mulher, até no livro, no finalzinho do livro, lá no pós-fácil, né, tem um trecho que é legal, que ela explica a teoria e ela fala assim, que as mulheres, a forma como a economia é concebida, as mulheres elas são equivalentes a um animal doméstico, né, ou uma vaca, né? Então a vaca ela tem o bezerro, produz o leite, cuida do bezerro, aquele bezerro, a hora que está na idade, é levado, né, como, né, na analogia, os filhos eles vão ser braços ou para o exército, no contexto lá dela, ou as filhas vão se Tá. tornar outras mulheres reprodutivas, e a Uhum. mulher, ela tem aquele trabalho de cuidado tal, e ela não é remunerada por isso, né? E ela fala que a mulher, então, nesse sistema econômico que é concebido, a mulher, ela tem esse papel de um animal doméstico ou uma vaca, né? Então, ela critica isso e ela diz que é preciso novas formas de produzir meios que a mulher seja independente financeiramente, Tá. seja dando liberdade nos casamentos, né? Porque muitos casamentos o homem É o acabava tendo controle progenitor sobre a da mulher, casa. né, poder dispor de bens, ou ela poder, às vezes o próprio bem dela, que ela herda da família, de pais, naquele contexto histórico, Vira de depende propriedade do o marido. marido quem era o responsável por gerenciar. Então, Sim. assim, a mulher ela fica, né, financeiramente totalmente dependente do homem, e isso faz com que o homem não é a força física, não é o intelecto, é a Sim. questão de que o homem ele tem o dinheiro, a economia, né? E ela fala que é preciso introduzir as mulheres na economia. E é muito louco que ela Interessantíssima a fala tese dela. isso. Assim, um texto foi traduzido para mais de 8 línguas. Você imagina, naquela época, uma obra ser traduzida para tantas línguas assim, acho que foram 8 línguas. Porque Ela é realmente símbolo causou mesmo, né, uma dessa luta comoção. feminista. Ó, aqui a Lelica está falando que ela não que ela achava que essa nossa obra de hoje fosse um romance. Na verdade, se a gente for assim, olhando para a extensão da obra, ela estaria entre um conto e uma novela, vai, né, É. Monique? Eu acho que porque Porque ela não é tão curtinha ela quanto um não é tão conto, né? curtinha E quanto o ela tem as conto. divisões também, né? Tem as divisões, ela estaria mais para uma novela do que para um conto. Mas assim, é uma narrativa tão fluida que você quase lê como Cortázar fala numa sentada. Eu li numa sentada, É, falando, assim é, dizendo, né? Eu fui embora, numa sentada só. Porque o livro ele que vai te a José chamando, Olímpio, essa edição da José Olímpio, o que que ela tem? Ela tem uma um apresentação da Márcia prefácio, Tiburi, né? isso, e Isso. ela tem um pós-fácil, então parece que é um livro assim, mas a história mesmo, Em ela tá si em é curta. 60 páginas, assim, 60 ela é páginas. E assim, por ser pequenininha, um né? livrinho pequenininho, as letrinhas também bem É, espaçadas, meu. grandes, é. Então, é uma novela, Lê. É uma novela, assim. Se a gente fosse falar em termos de é gênero, Dá pra, mas dá pra ele assim, furar um lugar na sua fila, Lê. Sabe aquela fila que a é, gente tem? Dá pra você encaixar dá para ele, colocar na sabe? E ler. frente. Dá Agora, porque vale a amor, pena.
eu acho que é E bem aí, não, então importante, nessa sim, sequência dela, em, só para eu concluir rapidinho aqui falando da só, produção para nós dela, entrarmos no ela, ponto. ela devolve essa filha para o pai, né? Tá, Essa filha para o pai. Então ela assume mais um, ela assume aí mais um estigma social. Ela não fica com essa sim. filha, ela fala, não, filho também é do pai. E ela mantém uma boa relação com esse marido, esse ex-marido dela depois que eles se separam. E ele passa a cuidar da filha. E ela tem uma produção intensa, Jana. Ela é editora de uma revista por 7 anos. Essa revista ela Nossa, publicava, ela teve mais de, acho que foram 80, mais de 80, 86, 80, mais de 80 edições. E assim, tá, ela colocava não só textos ficcionais, como também essas tá, teses todas que ela defendia, ela produzia tá. muito, muito, e ela ganhava fazendo discurso. E nesse meio tempo, entre entregar a filha para o marido, divórcio, casar de novo, porque ela acaba se casando de novo, ela escreve o Papel de Parede Amarelo, É a esse nossa obra conto, de hoje. que é a nossa obra de hoje, e ela tenta passar para algumas editoras, e algumas editoras rechaçam o livro, E eu fiquei umas muito pelo curiosa disso, conteúdo, porque ele é bem ousado, né? Então, e como isso, é que uma foi pelos essa conteúdos fala assim, recepção? um deles falou, eu não posso fazer, um editor recusou, falando, eu não posso fazer o meu leitor sentir o que eu senti, É, né? Porque ele é fala, muito olha, aflitivo. um outro fala assim, como que você faz uma história dessa, que é a história de tantas famílias, você pode estar se mexendo em traumas, você não tem medo de estar mexendo em feridas e, sim, sendo agressiva demais com essas pessoas. Mexendo num vespeiro mesmo, E né? aí Porque é um uma vespeiro. revista, não é publicado como um livro inicialmente, uma revista fala, ó, eu tenho interesse em publicar e publica, e gera uma comoção, porque é uma história forte. E Sim. assim, o primeiro editor que recusou lá atrás chama ela e fala, ó, tô revendo aqui, eu acho que vamos Que publicar, dá. você quer? Vamos fazer. E aí ela topa. Só que o que acontece? Ele faz um compilado de vários contos. E ele insere esse conto dentro de um compilado de contos de terror. Ah, por isso também que ele é considerado um pouco nessa questão do Porque a insólito. história, né, ela levou o cara para esse lugar. Ele falou, não, isso aqui é gótico, tem que pôr num coisa de terror. Ele Gente, não olhou para na a questão minha feminista. leitura há um momento, há um aspecto ali, um pouco mais perto do Então, final, mas a discussão ela é é. outra, né? Ah, Outra, mas para a completamente sociedade outra. daquela época, para a sociedade daquela época, imaginar uma mulher como essa, ter uma mulher como essa em casa, era realmente um medo de, Dormir assim, uma com o história de terror inimigo, era mesmo. dormir com o Isso. inimigo, E praticamente essa obra falando. ficou adormecida. Essa obra, O Papel de Parede Amarelo, ficou adormecido aí no meio dessa revista, desse livro, dessa compilação de contos de terror. Por um tempo. Até que na segunda onda feminista, né, lá em 66, quando começaram a se Nossa! resgatar as feministas, e ela já era feminista, que ela era por causa de Women in Economics, e aí foram Sim, começar a ler tudo, né? Vamos ler tudo que Charlotte escreveu. E aí tá. reencontraram o Papel de Parede Amarelo e falam, meu, isso aqui é feministaço, isso aqui tem que Taços ir aqui, para a literatura total. feminista, tem que tirar isso daqui, né? E aí ele volta muito, né, muito tempo depois, E assim, ela morre em o conto trinta e foi publicado em quatro, né? 1892, o conto ele é publicado em Sim. 1892. Ela morreu em 34 e ela não Ela viu a morreu em repercussão 34. toda que deu, né, Nossa, você depois. E veja, ela, assim, 30 anos depois da morte dela que começa a ser, né, esse colocado em texto aqui ser discussão, explorado. ser Isso. explorado. E, e Mo, ela tem uma história de vamos em suicídio, né? isso que eu ia Vamos. falar. E vamos entrar no conto, que a nossa live, ela tem aqui 15 minutos, é importantíssimo que falemos do conto, mas eu Vamos acho que é falar. importante uma última coisa que você apontou aqui, que ela acaba se suicidando, né? Só fala sobre isso antes de entrar no conto e já engata no conto. Dentro de todas essas ideias radicais que ela defendia, ela também ela acreditava na eutanásia de pacientes terminais. Ela não entendia a prolongação do sofrimento, né? Então, ela, quando é diagnosticada com câncer de mama, que não tinha cura, ela tinha 75 anos, ela resolve tomar clorofórmio e ela deixa uma carta, né, de suicídio, onde ela diz que
preferiu o cloroforme ao câncer e teve uma morte rápida e indolor. Então, é assim que acaba a história dela. Ela foi assim, uma mulher que teve um início ao fim da vida dela muito marcantes, né? Ela não passou em branco mesmo. E ela defendia, além da economia, também umas questões de arquitetura, né? Enfim, vale a pena conhecer a obra e as ideias Gente, de Charlotte ela é uma feminista. escritora para trazermos para o café, porque depois dessa leitura que eu vi, fora, né, a Monique vai falar agora sobre o conto, e tal, fora a construção do texto, né? Porque é um texto altamente metafórico e é um texto também que já traz ali um hibridismo, né? Porque ele é um diário, aparentemente um diário, mas ele também é uma narrativa ficcional, então ele está nessa fronteira de uma escrita do eu, então assim, né? Esse texto, ele É, é bem peculiar. Ele é como você falou, ele é uma Morreu. metáfora, né? Tá, eu tô ouvindo aqui, cortou, por isso que eu acabei entrando em cima de você. Desculpa, você falando. Cortou, Cortou pode falar, não, é rapidinho. que eu tô com um probleminha na minha conexão. Agora eu não tô ouvindo. Pronto, voltou. Perfeito. Agora voltou. E agora, voltou? Voltou. Voltou, agora voltou, tô ouvindo. Perfeito, perfeito. Então, e o texto, como você disse, ele é um texto metafórico, né? A gente já pode falar mais ou menos, dizendo que é. Já que Tá, nós então tá estamos bom. caminhando para a parte O final texto, do então, nosso. assim, o texto trata de uma mulher que é casada, né, com o John, e ela teve um filho, e ela começa a ter um cansaço, um nervosismo, e o marido dela, que é médico, resolve que ela tá histérica, que ela tá com problema dos nervos, ele aluga uma casa de campo, isolada, leva ela para essa casa, o irmão dela, que também é médico, referenda a decisão dela, e ela vai a contragosto, porque ela acredita que ela não precisaria ir. Mas o marido dela não dá ouvido para ela, leva ela lá, e lá nessa casa, ele coloca ela num quarto que não é o quarto que ela queria ficar num quarto que desse uma visão para as árvores e tal, e ele fala, não, você vai ficar num quarto lá em cima. Nesse quarto onde ela fica, tem um papel de parede amarelo, que ela desgosta daquilo da hora que ela entra, porque ela acha aquilo feio, de mau gosto, e ela fala, eu não quero ficar aqui porque esse papel é horrível. E aí ele fala, isso é coisa da sua cabeça, você tá doente, você tá assim com problema dos nervos, você tá se pegando nisso, você tem que descansar. E bota ela na cama e o tempo todo ele manda ela comer e dormir, descansar e relaxar. Só que ela não quer, então ela começa a manter um diário às escondidas do John. E assim, no diário ela começa assim, o John, ele é tão querido, ele tá muito preocupado comigo, mas eu não queria estar aqui. O John é muito carinhoso, ele tá preocupado, ele perguntou se eu comi hoje, mas eu falei pra ele que eu não queria estar aqui, e ele falou pra mim, não, fica quietinha, fica aí mesmo. E aí o John traz a irmã dele pra cuidar dela, e a irmã fica vigiando, né, a cunhada dela começa a vigiar ela. E assim, aí ela começa a se irritar, porque assim, ela tem que, né, esconder que ela tá escrevendo, porque senão a irmã, a cunhada, né, conta pro John que ela tava escrevendo. Então ela fala, vou dormir. Ela se tranca lá e tal. Só que ela começa a ficar muitas horas dentro daquele quarto, com aquele papel de parede, e aquilo começa, assim, a incomodar ela, e ela resolve tentar desvendar aquele papel. Ela fala, né, sabe assim, decifra-me, eu te devoro. Começa a mapear. E ela fala, não, eu vou ver, olhar, eu vou analisar esse papel com mais tranquilidade e eu vou entender ele. E ela não consegue entender os padrões do desenho daquele papel, misturada com aquela monotonia onde ela está vivendo, com aquele marido que não ouve as reclamações dela de que ela queria sair dali, né? E ao mesmo tempo ela fala, puxa, mas eu também não tenho saco de imaginar que eu vou ter que ir para casa e ficar com meu filho, né? Com aquela criança que ela teve. E assim, ela se pega num dilema e ela começa a escrever sobre as impressões dela daquele papel. Então todo dia ela fala, hoje eu percebi que a flor faz assim, que o padrão ele vai para lá, ele sobe, ele desce. E um dia ela tem a visão de uma mulher. Ela falou, eu já percebi que esse papel se mexe, mas é porque tem uma mulher atrás dele. E essa mulher rasteja. E aí, toda vez que ela rasteja, o papel se mexe. E aí,
ela começa a procurar essa mulher. E onde ela fala, não, são muitas mulheres. E ela começa a ocupar a mente dela com essa busca dessa mulher atrás desse papel, né? que ela começa a ver essa mulher rastejando em tudo. Então ela olha da janela, que tem uma grade, a janela do quarto onde ela está, e ela olha e ela vê a mulher rastejando lá fora. E ela fala, eu entendo que ela se esconde quando as charretes passam, porque, né, ela deve ter uma mulher que rasteja de dia. Até achei que ela fala assim, né? Uma mulher que rasteja de dia deve se envergonhar mesmo. E aí ela se pega naquele padrão, aquilo vai adoecendo ela. E o marido dela fala, olha, a nossa estada, na verdade, ela está piorando, só que conforme, à medida que ela piora, ela vai ficando mais quieta, mais reclusa, mais calma. Mas por dentro ela está borbulhando, né? Só que o marido, ele entende que isso é a melhora dela. Esse processo que ela foi ficando quieta, né? Que ela foi entrando, que ela foi ficando mais reclusa. E ele fala, ó, amanhã é o nosso último dia aqui. E aí ela então decide que então se é o último dia, ela vai acabar com aquele sofrimento daquela mulher e vai libertar aquela mulher. E aí ela resolve rasgar todo aquele papel e ela decide fazer aquela trama, né? Ela tranca o quarto para a cunhada não entrar e não ver o que ela está fazendo. Joga pela janela num lugar onde a chave pode ser encontrada, mas ela só vai contar pro John a hora que ela chegar e a obra dela tiver feita. Então ela rasga todo aquele papel e destroça para libertar aquela mulher e ela tenta mover a cama de lugar, que era uma cama muito pesada, e ela morde a cama e ela, né, entra nesse frenesi de destruição daquele espaço de confinamento, né? Essa metáfora eu acho delícia. E aí quando ele chega, ela fala, não, mas a chave tá aí. Olha aí na bananeira, na folha bananeira, que você vai achar a chave. Quando ele entra, ele acha. E ele se depara com ela rastejando aquele quarto já sem todo o papel, a cama mordida, ele toma um choque, desmaia, e ela fala, mas por que ele desmaiou? Agora eu vou ter que rastejar em cima dele. E assim, aquela cena até me arrepia quando eu lembro da cena final. Porque... também é arrepiante. A Rosa falou assim, será que essa mulher seria ela mesma? Sim, então, sobre muitos aspectos, sim, porque ela também foi submetida a tratamento, né? E ela rasga o papel, né? O papel é aquele espaço de confinamento, né? Ela rasga, ela se entrega para aquela loucura, né? É o grito dela. Isso, e ela se entrega para aquela loucura e ela fala, então eu sou louca, então que assim seja, isso aqui eu não aguento mais ficar nesse espaço com essa cama presa no lugar. E ela resolve romper, né? E eu tenho uma frasezinha que ela usa bem pro final, que ela fala assim, sei muito bem que um ato como esse é impróprio e poderia ser interpretado. Não quero sequer olhar pelas janelas, há tantas mulheres rastejando e elas rastejam tão depressa. Fico imaginando, e se todas saírem do papel de parede como eu saí? Pronto, então é um convite, né, para que rompa, né, mesmo. E assim, é realmente um livro que faz a gente pensar, uma história que a gente vai pensar, porque tudo aquilo que limita, né, tudo aquilo que confina, todas aquelas coisas aprisionantes que a mulher, às vezes ela é cobrada socialmente, aparência, maternidade, relacionamento em troca de segurança, né? Esse livro, ele é sobre isso, né? Esse livro é sobre as mulheres romperem com esses ciclos de confinamento, né? Então, assim, a mulher que ela o tempo todo, aquela busca por ser magra, a mulher que ela tá naquele tempo todo na busca de usar a roupa da moda, aquela mulher que o tempo todo tá em busca do amor perfeito, aquela mulher que tá o tempo todo em busca de ser a mãe perfeita. Isso são todas esses confinamentos, esses quartos, né, de papel parede amarelo que aprisionam as mulheres e que vão criando, né, vão limitando a mente feminina, a criatividade feminina, e é preciso romper, é um convite, né? Ela convida para que se rompa, né? Ainda que seja doloroso, porque o processo é doloroso, né? O John desmaia, a cunhada fica chocada, mas ela fala, eu preciso romper.
né? Ela fala, todas as mulheres que rastejam saiam como eu saí. Então, apesar de ser um livro que mexe com as nossas entranhas, ele é esse convite para que essas mulheres se libertem, né, de todos esses espaços que a gente se aprisiona, porque a gente entra nessas coisas de gênero, né, que dizem que a mulher que ela está presa, que ela precisa se libertar. Então, por isso esse livro virou, como eles falam, né, um clássico da literatura feminista, porque ele é esse convite, né, a romper. É um livro maravilhoso, dá muito pano para manga, eu acho que todo mundo devia Nossa, ler. é uma análise, e eu acho que justa a Monique traz todo o cenário, e eu acho muito legal essa sua fala, Monique, porque você contextualiza quem foi Charlotte, o que a motivou a escrever, e traz a obra, e nós entendemos porque essa obra é, de repente, o primeiro manifesto, né, o primeiro elemento que a gente fala assim, nossa, realmente é uma oportunidade de a mulher sair dessa clausura, se posicionar. Claro que isso tem um preço alto muitas vezes, mas é possível, né? E Hum, aí, essa imagem da mulher que se rasteja, que é uma imagem também de submissão, né? Porque a mulher se sim, rastejar é uma imagem isso. completa de submissão. E a mulher não, ela tem que abrir esse peito para o Tem que mundo e enfrentar viver. isso. Só que olha, o movimento de sair do rastejar para abrir o peito para o mundo é um movimento de séculos, né? Então, Sim, assim, são e tem séculos de tanta luta. coisa ainda, né, que a gente precisa romper, que nem eu falo. A minha porta de entrada para o feminismo, Jana, eu sempre falo, né, foi a maternidade. É maternidade. A Porque minha foi a certas, dissolução de uma relação para outra, né? então, Então, cada certas, mulher certas expectativas, elas eram. As pessoas elas tinham tantas expectativas sobre a minha maternidade que eu não conseguia achar o meu papel de mãe. Eu queria fazer o que todo mundo achava que eu devia fazer e eu não simplesmente não dava conta de ser a mãe que todo mundo achava que eu podia ser. E aí eu fui, e esse livro ele fala muito com isso, né? Porque ele fala assim dessa mãe que assim que ela quer ser uma boa mãe, mas ela não quer fazer da maternidade dela a vida dela, ela é né? mais, E ela não é assim, só mãe, ela é mulher. justamente, porque são esses espaços de confinamento, mas também esse relacionamento com o John, que ele é tão carinhoso, ele é tão bonzinho, mas assim, ele sufoca ela, ele não deixa ela ser, ele infantiliza ela. Será que é Sim. legal esse John mesmo? A gente fica se Fica perguntando, pensando. né? E ela deixa esse índice, né? Querida Monique, nós estamos no final da nossa Ai, que horror. conversa. Eu ficaria falando com você mais 1, 2 horas, como um café Ah, dá para literário falar sobre desse esse livro. livro. Esse livro tem pano para manga. Fica a Tem. dica de leitura, Papel de Parede Amarela. É um livro assim, eu li em uma sentada, mas é claro, para entender as camadas todas que a Monique nos trouxe, são releituras. A Monique mesma leu muitas vezes. Muitas Então, vezes. Tem que esse ler. foi o nosso Faz de Conto de hoje. Monique, muito obrigada pela Eu que amizade, agradeço o pela convite. presença, pela Ah, troca. E na semana que vem, o nosso Faz de Conto trará a Aline Bey falando de Rua Sem Saída, que é um conto em que ela fala sobre. Ela escreve esse conto inspirada na atmosfera clariciana. Então, fica o convite para o próximo que Faz de casamento. Conto. É um casamento perfeito. E muito obrigada a todos pela presença. Obrigada a Muito todo mundo obrigada que. sempre. Monique, um beijo no seu coração. Jana, obrigada pelo convite, obrigada a todo Obrigada. mundo que ouviu. Espero que vocês tenham gostado do que eu Obrigada a trouxe todos e e até o leiam o papel de próximo Faz parede de amarelo. Conto. Leiam o Papel de Parede Amarelo. Muito obrigada, gente. Até semana que vem. Beijo. Obrigada, Jana.